Dia 7 de setembro de 1940, final da tarde, a cidade de Londres viveu uma cena assustadora. Final da tarde, aí começam a chegar aeronaves alemãs voando baixo sobre o rio Tamisa, e ali começa um bombardeio sobre o porto da cidade. Centenas de aviões, o céu estava forrado de avião. Há 10 anos, quando esse bombardeio completou 70 anos, o jornal The Guardian fez uma reportagem, entrevistou uma moradora da época, e era uma reportagem especial, agora vai completar 80 anos isso. Aí contava a moradora assim, a minha mãe estava fazendo pão na cozinha, a gente morava lá em Abbey Road, eu estava brincando do lado de fora, aí meu pai estava escavando o jardim, de repente ele saiu correndo, ele viu os aviões, falou, rápido, 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 entre no abrigo antiaéreo e tal, e a gente correu. Bom, esse não foi o primeiro bombardeio que Londres conheceu. Já tinha acontecido outros, mas foi o início de uma operação concentrada, porque foi uma resposta do Hitler para um bombardeio britânico em Berlim. Então, aquele dia 7 de setembro de 1940 terminou com 60 navios afundados e mais de 400 mortos. Bom, aí veio o dia 8, mais bombardeios, mais 400 mortos. Aí veio o dia 9, 200 aviões alemães bombardeando Londres durante o dia, mais 170 aviões bombardeando Londres durante a noite. Quase 400 mortos de novo. Sabe quantos bombardeios, quantas noites? 57 noites consecutivas. Consecutivas. 2 meses quase. Não pararam. Depois dessas 57 noites consecutivas, eles pararam de ser diários. Mas durante 6 meses, Londres foi bombardeada. Só acabou em maio de 1941. É um dos episódios mais assustadores e pavorosos que uma pessoa pode viver. É a ideia de que a qualquer momento ele pode ser bombardeado. E não é a qualquer momento, uma vez, 2, 3. Estou falando de 6 meses de bombardeio. Tem um livro de memórias que trata desse assunto, se chama Um Menino na Blitz, que era um morador da época, Colin Perry, e ele descreveu a cena do dia 7, a do dia 7, como incrível, impressionante, arrebatadora. Palavras fortes que ele escolheu diante do absurdo, mas, sobretudo, diante do inesperado, do inédito. É uma cena que você não acredita. E sempre que a gente descreve uma cena que acontece pela primeira vez, ou às vezes uma única vez, você pode usar essa expressão. Bombardeio de Pearl Harbor, não teve 10. A bomba de Hiroshima, não teve 10. A queda das Torres Gêmeas. São cenas que param o mundo, param os olhos do mundo, você fica olhando para aquilo, você não sabe o que fazer, é algo absurdo. Essa reação de espanto, mas de espanto mesmo, a gente viu. Não nessa escala, não com essa dramaticidade, mas a gente viu no campo da corrupção com o Petrolão. É um negócio inacreditável. Você olhava para aquele negócio e falava, mas o que é isso? Como assim? Como assim 50 milhões de reais num apartamento? Como assim propina de 100 milhões de dólares? Como assim fortunas incríveis construídas dessa maneira? Então, se alguém fosse escrever sobre o Petrolão, e várias pessoas escreveram, analistas, colunistas, poderiam começar um artigo dizendo: o Brasil, o brasileiro, assiste atônito, e daí começa a contar as histórias. Apartamento, propinas de 100 milhões, ex-presidente em cana, presidenciável tucano recebendo propina, deputado vigarista, senador vigarista, prisão do maior empreiteiro do Brasil. Bom, aí, da mesma forma que Londres não foi bombardeada pela primeira vez em 7 de setembro de 1940, o Petrolão não foi o primeiro caso de corrupção no Brasil. Só que da mesma forma que em 7 de setembro a gente viu o início de uma operação concentrada, daí o lado inédito, o petróleo era né, esse escândalo que... Petróleo, porque a gente fala de Petrobras, mas tinha toda parte. Era uma operação concentrada de roubança nunca vista. Nunca vista, pelo menos nunca descoberta, né? Vai ver, teve outras e a gente não sabe. Só que todo o trabalho de combate à corrupção, todas as histórias incríveis que a gente viveu, simplesmente serviram para prender os corruptos daquele caso, mas não serviram em nada
para evitar os novos casos. Nada, absolutamente nada. A corrupção continuou na Copa do Mundo, mas e muito pesada. Teve o Mensalão Tucano, teve rachadinha. E o colunista ou analista que fosse falar desses episódios hoje não poderia escrever: o brasileiro assiste atônito, vendo essas histórias de esculhambação na área da saúde em todo canto do Brasil. Talvez fosse mais apropriado escrever: o brasileiro assiste anestesiado. Anestesiado. E daí conta mais um caso de corrupção, porque é do que se trata, é do que a gente está falando toda vez que a gente vai falar desses roubos que acontecem e que agora se concentraram na área da saúde. A gente acompanhou hoje cedo a prisão do ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos. Foi pego pela Polícia Federal em casa, suspeito de uma série de irregularidades em contratos de saúde do Estado. Ele foi exonerado em maio, tinha assumido do início do governo Witzel. Tem suspeita de fraude. O Tribunal de Contas do Estado fala de compra de respirador, oxímetro, medicamento, contratação de leito privado. O governo do Rio gastou R$1 bilhão em contratos emergenciais. Tem coisa incrível lá. Tem o governo pagando 36 milhões para 3 empresas para comprar 1.000 respiradores, dos quais chegaram 50. 50 dos 1.000. Com um detalhe: os promotores que estão em cima do caso chegaram à conclusão de que não tinha que comprar 1.000. Talvez 600. Então, além de pagar mais do que deve, não receber, contratou um número muito maior do que deveria, porque simplesmente as pessoas não têm a menor ideia de quantos respiradores são necessários. A gente ouve 1.000 respiradores, pensa em 1.000 sanduíches, 1.000 sapatos, não parece muito, 1.000 respiradores. Poxa vida, tem tanta gente doente, por que não 2.000 respiradores? E aí vem a roubança. Bom, no Rio, ontem, o governador do estado foi depor na Polícia Federal sobre denúncias contra ele e o governo dele. A primeira-dama do estado tem que dar explicação. Aí a gente diz: não, é o Rio de Janeiro, tem um problema no Rio de Janeiro, é um ponto fora da curva. Só que não, é a curva. Há alguns dias foi o governador do Amazonas, Wilson Lima, foi alvo de busca e apreensão, bloqueio de bens, etc., porque a Polícia Federal e o Ministério Público descobriram um monte de malandragem, também na área da saúde, também em dispensa de licitação. Prenderam a secretária da Saúde do Estado, Simone Papais. Eles compraram respirador de uma importadora de vinho. Pará, mesma coisa. Suspeita de que no governo Helder Barbalho, direcionamento ilegal para compra de respirador, no meio dessa pandemia. Evidente, precisa ter uma pandemia para você poder fazer dispensa de licitação e começar a ladroagem. Aí você vai para Santa Catarina, só para também não ficar citando todos os estados. O governo comprou 500 respiradores. 100 chegaram. 100 dos 500. A compra foi em março. O aparelho custou 65% mais caro por aparelho, né, do que o governo federal comprava. A empresa de quem eles compraram tem sede em Nilópolis, no Rio, fica numa casinha. Aí o Tribunal de Contas do Estado entrou no caso, descobriu o seguinte, que além da empresa ser registrada numa casinha, tinha mais 2 empresas registradas na mesma casinha. Aí a mulher, em nome de quem está registrada a empresa na casinha, ela mora num apartamento que é mais modesto do que a casinha, em Irajá, no subúrbio do Rio. Não tem carro no nome dela, não tem telefone de cadastro, e até alguns anos ela era motorista de ônibus urbano. Mas peraí, isso aqui é a trajetória normal de um empresário? Até poderia ser, história extraordinária. Aí vão descobrir que o presidente da empresa também é vigarista, enfim. E nós temos uma história no Brasil de arrepiar. De arrepiar. Na Copa do Mundo, o Brasil investiu mais de 20 bilhões de reais para poder construir uma estrutura totalmente sem licitação. Estádio sem licitação, sistemas de transporte sem licitação, uma bandalha. E a roubança foi incrível. Roubou-se dinheiro da Copa do Mundo para nada. Eu não estou falando por causa do 7-1.
Não estou falando porque a gente perdeu a Copa. A gente perdeu o juízo. Aí agora, são mais de 400 bilhões de reais sendo usados sem licitação. O que aconteceu? Uma roubança muito maior. Mas é muito maior. Os sinais até aqui são de que a gente tem algo maior do que o Petrolão. Porque veja, o Petrolão é resultado de roubança que começa em 2003, 2004 e vai até 14, 10 anos de roubança. Divide o dinheiro por 10. Só que nós não temos um ano de pandemia. Nós temos 3 meses de pandemia. Então, o volume de desvio está totalmente concentrado em 3 meses de muita roubança. Os sinais que a gente tem é de que a gente pode ter uma coisa histórica. Um novo 7 de setembro de 1940, mas deixando a todos atônitos, só que anestesiados. Porque não é a primeira vez, não é chocante. Como não é chocante o 10º dia de bombardeio, o 20º dia de bombardeio, o 30º dia de bombardeio, você começa a conviver com aquilo como o tal novo normal. O novo normal que a gente tem falado aqui é sobre a convivência com a pandemia, com o vírus, mas não a convivência com os ratos, com os bandidos, com os canalhas. E mais, no Petrolão, a investigação era mais simples. Tinha uma quadrilha. Essa quadrilha, você puxava o fio da meada e ia catando. Aí você achava um vigarista aqui, um vigarista acolá, mas você estabelecia uma conexão entre os vigaristas. Agora, não tem uma quadrilha. Não tem algumas quadrilhas. Tem centenas de quadrilhas. De todas as partes, em todos os cantos, nascem quadrilhas roubando seringa, agulha, respirador, máscara, lençol, protetor de pé, face shield, o diabo, comida. É uma coisa que é um assalto. Sabe quando vira o caminhão com comida na estrada e você vê aquelas cenas das pessoas atacando? É isso que está acontecendo. O trabalho de investigação agora é muito mais difícil. Tem rato demais para investigador de menos. A revista Foreign Policy, ela fez um artigo sobre a pandemia e ela mediu o seguinte: tem mais de 8 trilhões de dólares sendo usados mundo afora, sem licitação, de forma emergencial, sem salvaguarda anticorrupção em vigor. E a revista fala que a gente pode estar diante de uma onda de desperdício, eles chamam de desperdício, né, de fundo público, porque você pode estar só comprando mais do que devia, só fazendo o hospital de campanha mais do que devia, mas não fala, o objetivo central não é a corrupção, embora o artigo fale sobre corrupção. Mas o fato é que o que a gente está vendo é uma coisa inédita. É nojento imaginar que a ladruagem se valha da fragilidade humana, mas é justamente isso que é a corrupção. A gente conversando sobre corrupção é levado a dizer, puxa vida, mas justamente na hora de maior dor, pois é na hora de maior dor, na hora de maior fragilidade, que os canalhas atacam. A covardia é justamente ferrar o fraco. Vender como uma grande solução o investimento no petróleo, na autossuficiência, o Brasil fazendo refinarias, e a gente se enganando, achando que a gente está virando primeiro mundo. E a gente está virando primeiro esgoto. É isso que é o Petrolão. É um gesto de covardia. E é isso que é esse covidão. Um gesto de covardia. Uma covardia que faz com que as pessoas imaginem que todos se unem para tentar melhorar, quando na verdade a ratatouille, os vigaristas se mexem como podem. Então, toda a força aos investigadores para a gente tentar. Não vai conseguir desbaratar todas as quadrilhas. Mas olha, os que caírem têm que pagar o preço dessa nojeira sem tamanho, como a gente está vendo nesses estados todos, as pessoas pegando dinheiro sem nenhuma cerimônia.